Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que bem. Também estou bem. Hoje um pouquinho cansada, mas faz parte, né? Nosso trabalho, quarta-feira, a gente já faz muita coisa, né? Mas vamos lá, vamos começar o nosso dia. Hoje a gente vai continuar dentro da introdução, data e tema do Evangelho de Mateus. E vamos iniciar aí o nosso dia orando. Senhor nosso Deus, nos colocamos mais uma vez diante da Tua Palavra, com gratidão, e gratidão porque o Senhor nos conduz com paciência, respeitando o tempo da história, o tempo da palavra e o tempo do nosso coração. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo nos acompanhe nesse estudo, para que não apenas compreendamos informações, mas recebamos revelação, discernimento e sabedoria, que possamos enxergar por trás das datas e dos registros teu propósito eterno de amor e salvação. Conduz-nos neste momento, alinhe o nosso entendimento e prepara o nosso coração para tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Vamos continuando lá a nossa leitura. Data. Não se sabe a data precisa da redação do Evangelho de Mateus. Alguns estudiosos argumentam uma data posterior à destruição de Jerusalém em 70 d.C., uma vez que Jesus faz alusão a este acontecimento em 24:1-28. Naturalmente, tal conclusão é justificada apenas se negarmos a capacidade de Jesus de predizer o futuro. À luz da afirmação feita por Irineu, compare 175 d.C., de que Mateus compôs seu evangelho enquanto Pedro e Paulo ainda estavam vivos, como afirma Irineu de Leão em sua obra Contra as Heresias 3:1. Este evangelho tradicionalmente tem como data o final da década de 50 ou o início dos anos 60 do século I depois de Cristo. Tema: esta é a história de Jesus de Nazaré, registrada pelo apóstolo Mateus, como um convincente testemunho de que Jesus era o tão esperado Messias, que trouxe o reino de Deus à terra e o cumprimento profetizando anteriormente da promessa divina de paz e libertação verdadeiras, tanto para judeus como para gentios. Nós vamos parar aqui e vamos assim fazendo a nossa analogia dentro da data e tema do Evangelho de Mateus. Ao estudarmos a data e o tempo do Evangelho ao estudarmos a data e o tema do Evangelho de Mateus, somos convidados a compreender que a palavra de Deus não surgiu fora da história, mas foi revelada dentro do tempo, em contextos reais, humanos e concretos. Embora não saibamos com precisão absoluta o dia exato em que Mateus escreveu o Evangelho, as evidências históricas e os testemunhos da igreja primitiva apontam para um período em que ainda viviam testemunhas diretas da vida e do ministério de Jesus. Isso nos mostra que a fé cristã não se apoia em mitos distantes, mas em acontecimentos vividos, narrados e preservados por pessoas que caminharam com Cristo.
Mateus escreve como alguém que viu, ouviu e seguiu. Seu evangelho nasce do encontro entre promessa antiga e o seu cumprimento em Jesus. Tudo o que foi anunciado pelos profetas ganha forma, rosto e a voz na pessoa do Messias. O tema central de Mateus não é apenas contar a história de Jesus, mas revelar quem ele é, o Messias esperado, o Rei prometido, aquele que traz o reino de Deus à terra. Ao apresentar Jesus como cumprimento das promessas, Mateus constrói uma ponte entre o antigo e o novo, entre Israel e as nações, entre a esperança antiga e a redenção oferecida agora. Essa leitura nos ensina que Deus age no tempo, mas não está limitado a ele. A palavra atravessa gerações, culturas e contextos, sem perder sua essência. O mesmo Deus que falou no passado continua falando hoje, convidando cada coração a reconhecer Jesus como Senhor, Salvador e Messias. Amém? Então, nós vamos encerrar a nossa leitura e também o nosso estudo da manhã, que possamos assim olhar sempre para essas conclusões e essas analogias de forma objetiva, pois cada um tem o seu conceito, sua visão, mas existe uma única verdade, aquela que começa a ser cultivada dentro de nós, morada, que faz moradia dentro de nós. Então, olhe para ela e analise os fatos e as conclusões que cada um de vocês precisam para esse segmento. Vamos, nesse momento, colocando aí os nossos nomes, as nossas intenções, os nossos desejos, e que possamos estar aí na presença do Pai, para que possamos sempre organizar a nossa consciência e olhar para aquilo que realmente é necessário. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, gratidão por este momento de aprendizado e aprofundamento. Gratidão porque ao estudarmos a Tua Palavra, o Senhor fortalece a nossa fé e amplia a nossa compreensão espiritual. Entregamos a Ti tudo que foi lido, refletido e aprendido. Que essas verdades não fiquem apenas na mente, mas desçam ao coração e se manifestem em nossa vida diária. Nesse momento, intercedemos por todos que participam deste estudo e também por seus familiares. Colocamos diante de Ti aqueles que precisam de cura, de direção, de consolo, de restauração e de um novo encontro contigo. Que o Teu Espírito Santo visite cada lar, traga paz onde há inquietação, luz onde há confusão e esperança onde há cansaço. Senhor, seguimos confiantes, Pai, sabendo que o Senhor conduz a nossa caminhada com amor, fidelidade e propósito, e assim olhar por todos nós, trazer assim acalento para todas as almas e conforto a todos os corações. Que nesse momento todas as pessoas que precisam de auxílio físico, que precisam que sua saúde sejam restauradas e que o seu campo mental seja aquietado e tranquilizado, que o Senhor coloque as suas mãos nesse momento, que os anjos de Deus estejam na casa de cada um e assim todos possam receber um pouquinho do afago do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Jesus esteja com todos vocês. Hoje nós vamos encerrando a nossa leitura. E amanhã eu vou fazer a leitura um pouco mais cedo, que amanhã eu começo mais cedinho, tá bom?
Jesus esteja aí na presença de vocês e que a cada dia possamos caminhar junto nessa consciência de olhar para um caminho mais leve, sabendo que Jesus continua fazendo a sua obra em nós, no planeta, e que Deus faz e olha sempre por todos os seus filhos, independente de onde eles estão, de que forma estão, dentro de cada escolha. Deus nos deixou a escolha, o nosso livre-arbítrio. Então, que possamos, assim, escolher sempre com bondade, com veracidade, que possamos fazer escolhas leves e que possamos fazer escolhas assertivas. Amém? Gratidão, meus amores. Um ótimo dia. Que Jesus esteja aí com todos vocês. Amém?